Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre outro gênero acadêmico que é a resenha. A resenha, ela também é muito semelhante ao resumo. O objetivo dela é agregar as principais informações de um texto original. Porém, ela possui também um caráter de apreciação. Na vida prática, as resenhas elas são ferramentas muito utilizadas para descrever acontecimentos. Pode ser acontecimentos culturais, como uma feira, né, de livros, por exemplo, obras, né, obras literárias, cinematográficas, musicais, teatrais, com o objetivo de apresentar de forma resumida, sintetizada, o objeto resenhado. E aí ela também ganha um apelo de propaganda também, né? Convidando, né, as pessoas, os interessados, a acessarem essas obras em sua íntegra. Né? Na vida acadêmica, as resenhas também são ferramentas muito úteis, né, para o aluno acessar essas resenhas avaliativas e chegar à conclusão se deve ou não fazer a leitura de textos técnicos e científicos. Né? É uma ferramenta também muito importante para o próprio professor, porque com base nas resenhas, o professor vai poder avaliar se o aluno leu as obras originais e também teve a capacidade de interpretá-las. Né? Então, a resenha ela é um recurso muito utilizado, né, em diversas esferas aí da sociedade. Nós temos aí basicamente dois tipos. A resenha descritiva, né, em que se faz uma avaliação das ideias do autor do texto, né? Então essa não é uma avaliação tão profunda assim, né? Se ela tem um valor, tem uma importância dentro de uma determinada área e se faz a avaliação focando nas ideias, nas propostas do autor. Na segunda resenha, que é uma resenha crítica ou opinativa, essa avaliação é mais profunda, vai além das ideias, das opiniões, do posicionamento do autor do texto original. Engloba a forma, a beleza, né? É o estilo do objeto, né? Então, por exemplo, numa, numa avaliação de um livro, por exemplo, de um livro técnico, não está só se falando das ideias do autor, está se falando a obra como um conjunto. E dentro disso, o resenhista também pode utilizar de recursos como comparar aquela obra, aquele autor, com outras que também trabalham do mesmo tema. Né? Então, isso é um recurso que pode surgir na resenha crítica ou opinativa. Então, aqui se faz uma avaliação mais profunda, mais detalhada a respeito do objeto do texto original. Aí nós temos aqui na página 18 algumas atividades para vocês em relação a esse gênero acadêmico. Atividade 1. Leia com atenção os textos a seguir e responda às questões propostas. Texto A. A metrópole em questão. Então, façam a leitura desse texto, observem a fonte. Nós temos aí o texto B. Novas datas do Enem, responsáveis por escolas estão divididos. Façam então a leitura, observem aqui também a fonte. E aí nós temos duas perguntas. A pergunta número 1. Qual dos dois textos você avalia que é uma resenha? Então, qual deles vocês percebem que é um resumo e tem ainda os comentários, né? A resenha, em outras palavras, é isso, né? É um resumo com comentários. Número 2. Que características mínimas o texto escolhido apresenta para que você possa identificá-lo como uma resenha? Então, temos lá o texto A e o texto B. Você escolheu um deles, né, como
acreditando ser a resenha. O que te levou a fazer essa escolha? Né? Então, coloque ali as características que você acredita que o texto escolhido se trata de uma resenha. Atividade número 2. Leia a resenha a seguir e responda as questões. Então, temos um título, muito além do nosso eu, temos o nome Ana Maria Baiana. E aí temos o texto, né? A resenha. E na página seguinte, nós temos aí 6 questões a respeito. Na questão número 1, qual o autor ou a autora da resenha? Não confundam o autor da obra original. Então, aqui é o autor da resenha. Quem fez a resenha acima? Número 2, com base nas informações da resenha, levante hipóteses. Indique que tipo de leitor esta resenha foi escrita. Então, ela foi escrita conforme o vocabulário, a maneira de se expressar, ela foi direcionada para crianças, para jovens, para adultos ou para determinados profissionais. Justifique a sua resposta. Número 3. Em quais veículos de comunicação circulou esta resenha? Né? Então, é uma resenha textual. Ela circula onde? Na internet, nas redes sociais, em sites específicos, em jornais, em revistas. Número 4. Qual o objetivo do resenhista ao fazer esta resenha? Qual foi o propósito dele? Sugerir a obra na sua íntegra, apontar, é, divulgar, criticar, elogiar. Então, qual é o propósito que está por detrás da produção daquela resenha? Qual o autor da obra? Então, agora aqui, quem fez o texto original? Que apreciação você faz a respeito da resenha lida? O que você achou dela? Né? Você se sentiu interessado em ler a obra na íntegra? Por quê? Né? Claro, né, isso também está dentro das áreas de interesse que nós temos, né? Mas ela, se for da sua área de interesse, chamou a atenção, né? Número 3, atividade 3. Agora produz uma resenha crítica de acordo com a proposta elaborada pelo seu professor. Então, aqui lembrando que, como vocês fizeram lá no resumo, o primeiro parágrafo deve ter os elementos de identificação do quê? Da obra, então o título da obra, do autor e o propósito dela, né? Na sua opinião, qual que é o propósito da resenha, ok? Do texto original, né? Certo? Então, isso é muito importante. Assim como vocês fizeram lá no resumo, vocês vão fazer aqui também na resenha. Primeiro parágrafo com esses elementos de identificação. E depois, sim, segue com as informações principais. Lembrando que vocês podem optar, né? Fazendo as avaliações, os posicionamentos e reflexões ao longo do texto, ou pode deixar para o final, ou seja, para o último parágrafo. A proposta, ela vai ser postada lá no Cigar, ok? Com as orientações. Então, muito importante que vocês as leiam antes de fazer o trabalho. E fiquem à vontade para encaminhar prévias, né, dentro do prazo estabelecido. Bom trabalho para vocês.